bem-vindos a mais um episódio do podcast do Pré-ENEM Legal, o nosso Papo Legal. Hoje eu, professora Manoele, e aí, Manu? Olá, pessoal, é um prazer estar aqui. Eu sou Manoele, professora de História. Hoje a gente vai ter uma conversa muito interessante, muito relevante para os estudantes que estão se preparando para o Enem. E eu aqui hoje, uma alegria receber meu amigo de algumas datas aí, professor Renes. Bem-vindo, Renes, ao nosso episódio. Fala aí um pouquinho, primeiro, né, cumprimentar o pessoal e fala aí da sua formação, onde você está trabalhando, atuando. Então, eu que agradeço o convite, ter essa conversa com vocês, vai ser uma tortura bem legal. Meu nome é Renes, sou professor de filosofia e trabalho também no campo da neuroeducação. Hoje eu trabalho na escola João Calvino, né, como professor de filosofia, projeto de vida e outras disciplinas afins, no intuito de uma boa formação humana, né? Dessas lindas pessoas, nossos futuros profissionais aí, logo mais. Boa. Antes de a gente falar um pouquinho sobre a filosofia, queria saber como que foi o teu processo da escolha profissional. A gente, sempre que traz alguns profissionais aqui, fala de inspirações, né? Em quem eles se inspiraram ali para escolher a sua profissão. Lá atrás, desde os primeiros episódios, a gente falou um pouquinho com alguns convidados sobre aquilo que eles escolheram, enfim, outras coisas que eles fazem da vida. Então, pro início, como que foi escolher, por que ser professor, aquelas perguntas clássicas aí? Então, vocês disseram que não teriam perguntas capciosas. Sempre tem. Então, assim, a ideia de trabalhar com filosofia foi encontrar naquilo que é a nossa base. Eu via isso como um conteúdo já formativo, só que tem todo um apontamento do mundo adulto onde eles acusam assim, não vai servir. Que era justamente quadrinhos, jogos de RPG, de tabuleiro, videogame, muitos dos filmes também, o mundo da música. Isso foi me formando, principalmente os quadrinhos. A literatura, você que é professor de português e tudo mais, eu conheci praticamente a literatura pelos quadrinhos. Boa. E isso foi extremamente importante para mim, manter essa questão do exercício filosófico todo dentro da... Eu só vim entender o que era filosofia de fato já bem mais à frente, com 16, 17 anos. Mas o quadrinho e o RPG, eles foram realmente muito importantes para mim. A minha formação foi a ideia de buscar a filosofia. Como eu descobri ela tardiamente, então eu falei assim, eu quero me formar em filosofia porque eu gostei muito do conteúdo. Não fui em nenhum momento para ser professor. Mas na Universidade Federal do Acre eu descobri a pedagogia, né? Então eu já escolhi a licenciatura, tenho um curso de pedagogia até com 1 ano mais ou menos agora, né? E ensinar... era justamente, eu notei que existia a possibilidade de ajudar pessoas que eu não tive ajuda nesse meu processo de formação. Professores que tinham um sistema muito duro de ensino, de tentar conversar e dialogar a respeito disso tudo, porque eles davam um conteúdo mais duro mesmo naquela época. Hoje nós temos professores como vocês que dialogam e utilizam esse tipo de linguagem para ensinar de uma outra forma. E eu tentei justamente isso também, ter esse conteúdo para poder passar e dialogar com eles com as perguntas aparentemente simples, né? O que é a felicidade? E aí, só que muitos deles não sabem responder isso ainda. Interessante é que você uniu algo que já gostava com a sua profissão. E como que é isso dentro de sala? Colocar essas coisas que você gosta, assim, que faz parte do dia a dia dos estudantes, trazer para o ensino da filosofia. É difícil, é fácil, eles recebem bem... É um recurso a mais? Que pergunta, né? Então, difícil... É porque assim, tô com medo enorme de você parecer bobo ou babaca, que eu não quero. Mas não é difícil. Porque eu gosto do conteúdo. Então, por gostar desse conteúdo, eu mantenho... A aula é muito mais para mim. Então, eu preciso muito dos alunos para aprender cada vez mais, né? As perguntas deles me atingem, me incomodam, e aí eu falo, caramba, a partir dessa pergunta eu vou tentar deixar o meu conteúdo melhor. Então é extremamente provocativo para mim. Agora sim, é muito saboroso mesmo a ideia de
fazer eles notarem que a partir de um quadrinho, de um personagem de um filme ou de uma animação que eles gostem, isso está relacionado com a história, que isso está relacionado com todo um contexto de um poema, de uma canção, da própria literatura. Por que aquilo é tão rico, entendeu? Então, despertar isso neles é um exercício, aí sim, tenso, difícil, porque são, sei lá, uma média de 35 a 50 alunos, dependendo da escola, dependendo da sala, que você vai ter que tentar ao máximo possível articular e atingir essa pessoa. E a gente está passando por salas onde tem dificuldades, salas que com a dificuldade que eu estou falando é aluno que tem uma dificuldade em casa, um aluno que tem uma dificuldade com a família. Então ele não vai para a sala de aula com a cabeça voltada a aprender aquilo. Ele não está preocupado agora, inicialmente, com aquilo, entendeu? Mas para mim é muito saboroso, eu gosto muito mesmo. Boa. Não é bobo e nem leviano o fato de você falar. Enquanto você fala, eu penso que na questão da sua própria escolha já foi uma busca, mas por algo que você já tinha. E na essência o ensinar é também isso, né? Você traz para a sala de aula aquilo que eles têm, assistem, ouvem, e na verdade isso também o conhecimento em si, né? É o fazer com que aquilo que ele assistiu tome um outro significado, essas inter-relações com tantas outras coisas, né? Com esse universo que eles consomem, a arte como um todo. A gente teve um episódio que falou sobre conhecimento, né? Sobre inteligências e tal. Então o aluno ele tem as várias inteligências, e aí claro que uma delas ele vai ali se dedicar. Então, dentro da sala de aula e do conhecimento do saber em si, ele se dedica para uma delas, gosta de uma delas e essas relações que você faz na sala de aula é muito legal. E aí, voltando um pouquinho, né, perguntando qual foi assim o filme, o anime, o mangá, esse elemento da cultura pop que te marcou. Homem-Aranha, como tá na camiseta aí. Qual foi dos quadrinhos lá atrás que de quadrinho que acabou me formando na época, bem da infância mesmo, Turma da Mônica. Boa. Tava lá sempre. Os quadrinhos do Flash, Super-Homem também me marcaram muito. Mas quando eu comecei a me envolver realmente com a literatura, ter esse cuidado todo, dar mais atenção com um livro de fato, eu estava ali na beira dos 13 para 14 anos, quando eu comecei mesmo a me envolver com isso. E na época foi um mangá. Esse mangá eu não trouxe, é uma pena. Mas é o Vagabond, que conta a história justamente do Miyamoto Musashi, um samurai. E isso estava muito envolvido com a arte da filosofia, porque para você ser um samurai, e Oziel, ele é também chefe escoteiro, né? Então a gente sabe que a gente está sempre pronto para servir. E o samurai é esse o significado da palavra, servir. Então ele teria que ser refinado em várias áreas. Ele teria que saber teatro, ele teria que saber literatura, poesia, além da arte da esgrima, que é o serviço dele. Então eu tomei isso para mim mesmo, assim, falei, caramba, eu posso mudar minha postura e ser refinado como um samurai, né? Eu não tenho, claro, uma disciplina e toda uma postura deles, mas eu enxerguei cada vez mais a filosofia nessa ação. Então eu busquei isso para mim. Então foi extremamente importante. Mas outros animes também, eu poderia citar outros assim, que marcaram muito, como Akira, né? Akira ele é extremamente impactante em mim, porque o nome Akira significa sabedoria. Então, quem não assistiu, faço o convite para que assista. Tem um simbolismo muito grande ali, porque você está lidando com um entendimento que ele está no mundo, que é cosmológico, que a gente poderia levar para um campo religioso. Sim. Né? Então, se manifestar com esse conhecimento que é muito amplo, em algum momento isso pode fugir ao nosso controle. E é o que ocorre lá, né? Áreas militares tentam controlar o conhecimento, áreas religiosas tentam controlar o conhecimento, um sistema, um governo, a gente tem isso na história mesmo, narrando, né?
que eles tentaram fazer isso, mas o conhecimento ele é humano, ele é para todas as pessoas. Então, a minha profissão, a situação onde eu me coloco é para isso, para que todo mundo tenha acesso a esse conhecimento e que possa refletir sobre ele. A partir de uma coisa simples, né? E é interessante, assim, porque a gente sabe que toda obra, ela não é 100% ficção. Sim. Sempre ela é baseada em alguma realidade. Aí, a partir disso, o que você faz, você falou, é trazer para o aluno esse outro olhar. Porque ele já consome isso, né? Ele já tem isso no dia a dia, ele já vê filmes, ele já vê animes, ele se interessa por aquilo. Aí o que você faz é pegar esse todo, tirar um pouco da ficção, trazer um pouco para o aluno refletir sobre a realidade dele em si, né? Eu acho isso muito interessante. E na história a gente consegue fazer muito isso. Os quadrinhos, por exemplo, eles surgem muito ali a partir da Guerra Fria, como a gente sabe. Ali na Guerra Fria, a disputa ali da Rússia, da União Soviética com os Estados Unidos. Aí surgem os heróis como figuras ali para defender os Estados Unidos. Então, na história, a gente utiliza muito desse recurso justamente por isso. Porque esses quadrinhos, filmes, eles estão inseridos ali, nesse momento, num viés ideológico. Está servindo para algum motivo ali. Aí é interessante o que você faz por conta disso. E nas humanas a gente consegue trabalhar muito com com a cultura mesmo que o aluno está inserido. Aí no caso dos quadrinhos tem isso, os filmes também que surgem. A gente falou um pouco sobre isso na nossa aula de geopolítica, citou os quadrinhos, né? Os filmes também que surgem ali nesse período, eles estão bem focados nisso, justamente. Aí, hoje, inclusive, quando tu pega um filme dos Estados Unidos, o vilão sempre é russo. O vilão Sim. sempre é daquela antiga União Soviética, da KGB. Então, eu acho legal trazer essa perspectiva para o estudante, né? Que nem tudo que está ali é ficção. A gente pode relacionar com a realidade, né? Então, é interessante isso que você está falando. Por exemplo, quando nós encontramos alguns outros filmes, um nosso, brasileiro, que fez muito sucesso, Cidade de Deus. Praticamente a Cidade de Deus, que é uma favela, ela é um personagem riquíssimo. No entanto que o filme tem o nome justamente Cidade de Deus. Então ele é um personagem que está o tempo todo ali, mas a gente não consegue enxergar ao todo desse personagem. Então ele vai conversar conosco. Eu não sei se vocês assistiram, tem uma série da TV a cabo que é Arcane, baseado num jogo, né, que é o LoL. Né? E ali você tem camadas sociais. Você é professor de história, então sabe, né? A gente tem isso. E lá tem a questão da subferia. A subferia, então, são situações a mais abaixo da sociedade. São pessoas que vivem em situações de esgoto, situações bem abaixo mesmo. Só que hoje a gente vai encontrar isso até mesmo em prédios. Mesmo que seja uma estrutura predial muito bem requintada, você vai encontrar camadas sociais ali, pessoas que pensam de formas diferentes, onde quem está no alto vive numa condição muito melhor e de quem está no primeiro andar, entendeu? Isso coloca e classifica as pessoas, o que é um problema pra gente hoje socialmente. Me lembrou muito o filme O Poço, da Netflix. Perfeito. Não é? O Poço, aquela ideia da camada social. Sim. Você tá lá em cima, você recebe mais, enquanto quem tá aqui embaixo só recebia os restos, né, das comidas e tudo. Me lembrou muito isso. Então, eu vou dar spoiler, pessoal. É assim, é porque o Poço, boa parte das pessoas faz uma interpretação simplesmente capitalismo versus socialismo. Sim. E não é. Existe muito mais, uma coisa muito mais profunda ali. Porque quem escolhe ir para o Poço, escolhe estar nessa situação. É um exercício, um desafio a ser feito. Então a gente está falando de pessoas que se tornam gananciosas, vivem por uma paixão. Né? Eu acabei de sair de uma aula mesmo, agora há pouco, onde os alunos eles vivem mais pelo ego e pela paixão deles. Então a gente fala muito hoje sobre amar, mas a gente não sabe amar. Porque a gente não sabe amar a si. E dentro do Poço você tem ali, são 300 andares, cada um escolhe o seu prato que comer. O exercício era pegar somente o seu. A gente então não vive pela nossa vida, a gente está vivendo mais a vida do outro. A gente toma mais conta da vida do outro do que da nossa. Então esse é um exercício filosófico. Tem o nome dos personagens ali. São 3 personagens que interagem com o nosso protagonista, né? Que está simbolizando a sua própria consciência. Então é uma subida, você se colocou num desafio onde você vai se conhecer. O primeiro que aparece é um personagem onde ele simboliza o nome de uma faca, que é o uso da razão. A sua razão vai eliminar aquilo que é desnecessário para você.
mas muitas pessoas não estão usando sua própria razão. Estão usando a opinião dos outros, o pensamento dos outros. Então é deixar de pensar por si, entendeu? Boa, boa. Isso tudo, né, para os alunos, isso tudo é repertório. A gente sempre fala muito quando trata, né, redação, nós, os outros professores de redação em linguagens, como que o seu conhecimento de mundo, né, o seu repertório sociocultural, ele soma tanto, como tudo é muito simbólico, né? A gente fala um pouco sobre isso, conversou um pouco sobre isso, como que essas analogias, essas intertextualidades, elas permeiam ali não só quando a gente fala muito, filosofia, sociologia, parece só uma disciplina que tem ali um dia na semana, uma aula, e não é essas relações, essa capacidade de relacionar. Eu assisti lá um filme da Marvel e tinha lá um enredo, um começo, meio e fim, né? Tinha ali os 5 elementos da narração, personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. E não só, né? Que tantas outras realidades, né? Que personagens que aparecem lá que não são personagens, que são ideias, né? Que ideias que aparecem lá que não são ideias, mas que são personagens, que são conceitos filosóficos profundos. A gente fala, eu sempre que dou aula de redação, eu tento falar um desenho, por exemplo. Você pega ali o desenho Wall-E, né? Que é um desenho, uma animação até então pra gente, pra criança, e não é, né? Você pega Homem-Aranha, que na ideia era algo pra criança, e não é, porque são muitas relações, né? E esse é muito legal. E aí, como é que você consegue trazer isso para o aluno, assim? Obviamente, eles consomem muito cultura pop, né? Essa idade, essa geração consome bastante. Mas como que é esse ressignificar na sala de aula aquilo que ele tem com a ideia, assim? Então, o exercício, no meu caso, assim, essa aqui é uma trindade maravilhosa. História, português e filosofia. Eu fico imaginando o sofrimento de vocês enquanto... A ideia do sofrimento na palavra é meio que angústia mesmo, porque vocês têm a clareza, vocês têm a experiência, vocês querem trazer essa clareza também para os jovens ali. E como a gente está trabalhando e conversando aqui justamente para os alunos que vão passar pelo Enem, ter essa iniciativa enquanto campo profissional, o português ele ajuda demais enquanto interpretação. É o textual. Sim. Essa experiência de vida ele vai conhecer na história. Então, ver o que ocorreu para que isso não ocorra ou que possa até se repetir, mas de uma forma melhor, né? Sempre evoluindo enquanto transformação. A minha proposta enquanto filosofia é justamente desconstruir isso tudo para que eles não ajam e pensem simplesmente por uma repetição. Porque repetir se torna mecânico em algum momento. E no meu ponto de vista, eu acho, então ninguém precisa concordar comigo, que isso pode ser falho. Quando eu coloco esse exercício para eles, sei lá, Cavaleiro do Zodíaco, alguma coisa desse tipo, existe, como você falou, tem outros elementos também da filosofia ali. Tem os elementos a respeito da opinião, tem elementos ali a respeito do conhecimento, da sabedoria e do entendimento, tem da linguagem. A linguagem ela tem um valor riquíssimo, porque tem a linguagem escrita, tem a linguagem narrada, tem a linguagem que a história está construindo, né, para que a gente possa pensar isso tudo. Então, quando eu trago então esses personagens para eles, eu desconstruo isso na cabeça deles e trago um novo significado. Mas não a partir da minha visão. São contextos que, como o Mano falou, isso já está sendo elaborado há muito tempo. Quando a gente constrói uma história, nem tudo tem só da ficção ali. Tem valores que já estão sendo construídos lá de trás, princípios mesmo, né? Esses fundamentos servem para muita coisa mesmo. Então, a liderança, você vai encontrar, de novo, citando o escotismo aqui por causa do Osiel, vou me aproveitar disso. Dentro do escotismo, nós temos o símbolo do, quem assistiu Mowgli, o menino lobo, nós vamos ter ali, por que ele é Mowgli? O nome dele significa sapo, que ele é pelado e escorregadio, né?
O lobo, que é o chefe justamente da matilha ali e tudo mais, é o aspecto da liderança. Então, quando você se torna alfa, você consegue liderar principalmente você, liderar os seus sentimentos, liderar as suas emoções, e isso é extremamente importante hoje dentro do mercado de trabalho, dentro do estudo, né? E coisa essa que vai ser extremamente importante também no Enem. Saber como você vai construir isso, saber para que você vai realizar isso tudo, são algumas situações que os alunos em sala de aula, primeiro, segundo ano, eles não estão sabendo ainda. E existe uma pressão enorme de casa, do sistema, né, para poder alcançar isso tudo. Como assim que você acha que essas questões, principalmente cultura pop, se apresenta, já assim no caderno de ciências humanas e tudo? Como é que você poderia mostrar para os alunos que isso é importante e relevante para o Enem também? Caramba, que massa essa pergunta. É extremamente relevante a cultura pop porque, eles estão consumindo cada vez mais isso. Sim. De todas as formas. Alguns eles só colecionam, então eles não pensam naquilo que eles estão de fato absorvendo, né? A cultura pop, ela é política. Extremamente política. Porque, como vocês falaram, tem ideologia ali. Histórica também, né? Vai mudando de acordo com a história. E ter essa liberdade de interpretação é importante. Fala. Você falando política, ideológica, antropológica e tantas outras. Porque assim, eu estou usando de cores, de música, de uma narrativa como um plano de fundo para dizer assim, pense do meu jeito. Tem isso, entendeu? Por que amarelo, né? Amarelo remete a quê? A qual divindade grega? A qual deus Ra, né? O sol? Laranja? Por que o vermelho? Por que o azul? Então, no caso ali, aqui que está estampado bem na blusa, que é o Homem-Aranha. Claro que nós temos o vermelho e o azul, porque se destaca enquanto personagem da cultura norte-americana nos Estados Unidos. Sim. Né? Ele é um personagem que foi construído onde não aparecia nenhuma parte da pele dele. Então, em nenhum momento a gente saberia se ele seria branco, preto, amarelo. Ele poderia ser de qualquer etnia. No entanto, que brincam isso justamente nesse último Homem-Aranha que apareceu, que é o Morales, que ele de fato é negro. E olha só o poder que ele causou dentro da mídia, né? Então, as cores, elas combinam com isso. Super Mario, por que ele também é vermelho e branco? Tem cores, elas têm significado a respeito disso. O vermelho, nos personagens, por favor, não relacionem somente à política, mas para o personagem, o vermelho está relacionado a ser dinâmico. Vocês vão ver isso, sei lá, em A Bela e a Fera, onde é o símbolo da rosa. A rosa que desabrocha, a rosa é a consciência, é o símbolo da consciência. As capas dos reis antigos estão relacionadas a isso. Eu tenho conhecimento sobre mim porque eu tenho mais experiência de vida. Eu posso governar a todos porque o povo não sabe se governar. E hoje, né, a gente vê isso, dependendo da profissão que eles escolherem, vou ver lá na arquitetura, por exemplo. Na arquitetura você vai, escolas você não vai colocar as cores que vão justamente deixar o indivíduo mais tranquilo, né? Hoje há uma polêmica no meio, que é o meio que eu atuo e trabalho bastante, que é a questão das igrejas, né? Então hoje tem a coisa, mas as igrejas podem ser pretas, né? Porque o negro escuro, né? É associado ali ao mal. Então a igreja é algo bom, não? Porque a igreja tem que ser dessa cor, não pode ser assim. E aí, hoje, na verdade, a gente já percebe usar aqui simbiose, né, como uma palavra, essa simbiose, essa junção, essa fusão de outros conhecimentos aplicados a tantas outras coisas, né? E isso é muito legal, porque antes você tinha ali a religião numa caixinha, você tinha a engenharia, né? E aí surge ali a arquitetura para dar uma função àquilo. Por que uma mesa? Né? Por que um pé direito um pouco mais alto? Né? Por que uma abóbada? Né? Por que esse formato? E aí vem essa junção. Então a gente percebe muito isso, né? E eu acho que talvez hoje, né, com essa propagação de cultura pop, eu acho que os alunos, né,
as pessoas, a comunidade em geral, consegue perceber bem mais, e talvez você possa falar e perceber isso no seu aluno de há 5, 6, 7 anos, há 10 anos, do que o seu aluno de agora. Você percebeu que se eles conseguem hoje ter mais essa sacada, se são mais questionadores ou não, como que foi aí essa evolução desse seu aluno? Bem legal também. Isso, porque assim, acho que até a nossa geração, eu acho que sou muito mais velho do que vocês, mas a minha geração tinha menos produtos a ser consumido. Então a gente consumia ele repetidamente. Né? A gente vai falar de Caverna do Dragão, Sim. Cavaleiro do Zodíaco, são essas animações mais clássicas ali que pesaram na formação. Hoje tem uma gama enorme de produtos a serem consumidos. Muito fácil, devido à internet, devido a outros canais também. Então eles consomem mais, mas eles não conseguem interpretar isso ainda. Antigamente eles tinham mais abertura para isso, porque era mais massivo, repetia tanto ao ponto de, agora eu entendi mais sobre isso daqui, né? Esse consumo todo de produtos e como isso vai se apresentando é a parte onde eles precisam entender de fato e que é pouco explorado ainda, porque por quem é explorado? Por quem faz. Mas aí tem o peso dessa questão ideológica. Por exemplo, você citou sobre a questão do medo. O medo está associado ao amarelo. Quem gosta de Liga da Justiça e tudo mais, você vai ter ali o Lanterna Verde. O verde está associado à esperança e à vontade. Só que o verde também está associado ao pânico. Tanto que a gente vai poder encontrar isso em algumas animações, alguns desenhos, até a Disney explora muito isso. Quando vem um poder sombrio, a cor verde é associada, porque causa isso, um desconforto na pessoa. Só que o amarelo está associado à esperança e ao aspecto divino. No entanto que nós carregamos... Lembrei do Duende Verde agora. No entanto que a gente tem o ouro como símbolo disso. A união no casamento é associado com uma aliança dourada, símbolo da pureza, da unidade, né, entre os dois. É por isso que no filme Divertidamente a alegria é amarela? Sim. Amarela, cabelo azul. Então, é porque a alegria, ela não pode ser o tempo todo alegre. Então, ela tem um aspecto da tristeza que ela esconde. Qual é o problema disso tudo? E a gente tem isso como simbolismo de perfeito Divertidamente, né? Porque ali a gente está falando sobre aspectos das nossas emoções que fogem ao nosso controle às vezes. Então, boa parte das pessoas hoje sorriem o tempo todo, mas escondem angústias, agonias, traumas, entendeu? E a raiva é dinâmica lá, né? Que ela é prática, que ela, na hora, pelo menos, dá spoiler aqui, os dois, ela vai lá, pochete, vamos resolver isso aqui, é dinâmica. Então, Boa. é porque, no caso ali, a raiva, enquanto fúria, ela realmente pode dar uma energia para o bem e para o mal. Em algumas situações, a fúria ela vai te manter ativa. Só que o problema é quando ela resolve baixar, que aí acaba com todas as suas energias. Todas mesmo, porque você está perdendo a sua razão, né? O azul é a tristeza. Sim. A gente sempre vê em filmes, assim, quando você tem a paleta de cores mais azulada, é pra remeter aquele ar de melancolia, né? Pois então eu acho que a tristeza, ela tá toda ali azul por causa que ela remete a essa ideia. Aí diferente, quando a gente observa os personagens lá, a diferente é sempre a alegria, porque ela tá com a cor, né, sem ser amarelo na cabeça. Então, eu acho que é essa ideia que você falou, né? Que não é só alegria todo o tempo. Que inclusive é o enredo do primeiro filme. Sim. Assim, essa questão das cores, ela é muito ampla mesmo. A gente poderia ter várias conversas a respeito disso. Isso é muito massa. Eu imagino. Mas o azul, ele tem aspectos, por exemplo, de tranquilidade, paz, né? Então, tem a qualidade disso tudo, como tem a qualidade, tem os vícios, o lado vicioso disso tudo, como isso se distorce. E onde ocorre isso? Dentro da nossa consciência. Então, a gente possui isso tudo, essa dualidade ocorre o tempo todo, é uma briga constante mesmo. De repente, vocês estavam com uma preguiça enorme de vir trabalhar. Podia estar na cama, estava muito melhor e tudo mais, poderia ficar lá. Mas no momento que você se rende a essa preguiça, é justamente o momento que você deveria ter mais força
para não fazer. Quando ela se apresenta, então, saia. Não, eu vou fazer porque eu tô me rendendo a alguma coisa que seria nociva para mim, né? Tem um filme, eu não sei se vocês assistiram, ele ficou dentro desse cenário da cultura pop e que tem uma gama enorme de interpretação que é o Código da Vinci. Quem nunca assistiu, se não tiver assistido, pode desligar, desconecta aí do YouTube. Então, o Código da Vinci, ele é praticamente um exercício muito bom de interpretação, mantém uma relação enorme com a história, nos serve muito nesse exercício também do Enem, enquanto política, tem um contexto ali muito forte. Mas, por exemplo, é uma cena clássica que em muitas famílias, principalmente aqui no Acre, você chega na casa e está lá, a Santa Ceia está retratada ali, né? É um momento último junto com seus discípulos de Cristo, mas quais são os simbolismos tratados ali? Leonardo da Vinci, quando ele pinta aquilo, ele realmente estava relacionado a uma escola filosófica grega, que é a escola platônica. Cada discípulo tem um simbolismo relacionado a um mês nosso, que é um mês que a gente deveria, que é relacionado também a um campo zodiacal. Então, cada discípulo está relacionado a um signo solar esse que durante o mês você deveria pensar de qual exercício você deveria fazer. Exemplo, nós estamos agora no mês de agosto. Maravilhoso, clima agradável, né? E aí o que ocorre? O mês de agosto você deveria pensar sobre a sua magnitude. Você se tornar magnânimo. Como isso? Osiel e você são maravilhosos. Vocês estão praticamente me cedendo um espaço que eu não tenho. Vocês têm a internet, vocês são professores, vocês se destacam, são ótimas pessoas, mas eu não tenho esse espaço. Então vocês estão sendo magnânimos, oferecendo espaço para que eu possa falar. A gente, como professor, oferece esse espaço para o aluno. Qual a sua dúvida? Então é um exercício, por exemplo, para o mês de agosto. Enquanto que para o mês de setembro, que a gente está entrando, estaria relacionado à disciplina. Será que todo mundo é disciplinado? De repente, alguns se mergulham dentro da sua própria bagunça, achando que, não, na minha bagunça eu me acho. Mas não tem muito disso, é só bagunça mesmo. Boa, o Renis tem conseguido fazer algo aqui inédito, né? A nossa produção ali, que está acompanhando, feito a gente silenciar aqui. Algo que eu, Osiel, falo bastante, Manu também fala bastante, estamos todos no silêncio aqui. Boa, cara, eu ia até perguntar sobre isso, né? As relações que tem ali de mitologia grega com esses filmes, com esses personagens da atualidade, que você faz assim, uma relação, onde que eu vejo mitologia grega, que é um assunto, digamos assim, pensando tradicional lá, da maneira que eu estudei, por exemplo, você estudava lá o mundo de Sofia, tinha que ler ali o mundo de Sofia, sem uma interpretação, eu disse, cara, os cínicos sou eu que sou cínico. Na época, eu lia a leitura como processo de decodificação, mas conseguia fazer algumas relações. Mas hoje, assim, quais relações a gente tem assim, mais claras, mais óbvias, que talvez a galera de casa não conseguiu perceber? Caramba, isso é bem legal também. Ótima pergunta mesmo, Zé. Porque hoje a internet, ela vende a filosofia e ela foi acusada há pouquíssimo tempo de desnecessária, né? Onde tinha doutrinação e tudo mais. Na verdade, hoje as pessoas estão consumindo a filosofia como a questão do cinismo. O cinismo hoje está relacionado à ideia de você ser cínico, ser sarcástico, ser irônico. Enquanto que cinismo está mais associado dentro da escola antiga, onde eu não preciso da bajulação do outro. Se eu me vestir com todos os critérios, todos os conceitos que os outros dão para mim, eu posso deixar de ser eu. Por quê? Vamos dizer que um aluno chega sempre a mim, pô, a sua aula hoje foi muito boa. Aí, se eu continuar imitando a aula anterior, eu só vou dar uma imitação de aula, não vou dar uma aula nova, né? Dentro hoje da cultura pop, você vai ter ali, sei lá, dentro dos animes,
símbolos disso tudo. Como eu falei, a Kira, você tem a sabedoria. E você tem a sabedoria em todo lugar. Mas boa parte dos lugares a gente não está conseguindo interpretar essa sabedoria. Uma passagem bíblica, você domina muito mais do que eu, levanta uma pedra e eu estarei lá. Né? Então, a sabedoria ela está em ações simples, porque a vida ela é simples. Só que devido a gente não ter se encontrado na nossa vida, não estar vivendo a nossa vida, existe a complicação dela. Se eu começar a tentar ser o Oziel, eu vou deixar de viver a minha vida e tentar ser você. Só que eu não sei suas dificuldades. Eu não sei o que você passou. Eu não sei as suas conquistas e como você alcançou aquilo. Entendeu? Então eu não vou saber viver de fato sua vida por 100%. Dentro da mitologia, a palavra mitologia tem como significado narrativa, com valor lógico. Mito, narra, né? Logia, estudo lógico. Então, essa narrativa ela ocorre em vários lugares. Ao passar dos séculos, nós temos o Evangelho. O Evangelho ainda é uma mitologia porque está sendo narrado. É um conhecimento onde as pessoas deveriam pensar sobre. Todos os deuses, então, eles têm um valor para uma qualidade que a gente deveria alcançar. Atena, na mitologia grega. A nossa inteligência e a nossa estratégia. Vocês foram estratégicos e usaram da inteligência de vocês para trazer uma pessoa que não sabe conversar com vocês e vocês estão me deixando nervoso, entendeu? Então vocês usam da estratégia Estamos de nervosos vocês. também. E é uma experiência muito doida essa aqui mesmo. Mas os demais, por exemplo, uma deusa que é muito mal compreendida dentro da mitologia grega é Vênus, a deusa do amor. Por quê? Todos os deuses contemplam Vênus, ou Afrodite, né? Por que isso? Porque até mesmo na mitologia os deuses são falhos, porque eles correspondem somente a uma qualidade e um vício. Então quer dizer que eles possuem vício. A Afrodite, ou Vênus, ela não tem. Ela é perfeita nela mesma. Por isso que assim, um simbolismo dado por uma mulher, porque para os gregos a mulher é o símbolo da consciência. Então a gente vai ver em vários filmes, ou até mesmo dentro de uma narrativa onde uma mulher sempre está por trás de um homem. Porque a ideia de que eu, homem, sou o mundo, então eu estou no mundo, só que por trás eu tenho uma grande consciência, uma grande mulher que está me guiando a fazer aquilo que é correto. E assim, até interpelando, no cristianismo a mulher é a igreja que vem Sim. atrás de Cristo, aquela por quem Cristo foi à frente. Isso é muito louco. No entanto que os discípulos eles se tornam completamente vaidosos e ficam indignados, porque quando Cristo ressurge, ele aparece para quem? Para uma mulher. Significa o seguinte, eu rompi todos os meus vícios ao ponto de que eu posso aparecer para a minha consciência e uno viver novamente. Mas e isso, Flávio José e outros historiadores, eles vão falar que tem até uma não intenção de que aquilo fosse dito como verdade e ainda assim estamos há 2000 anos após falando sobre, porque o relato é feito para mulheres e aquilo que a mulher dizia não era tido como crédito, né? E até assim, né? Entrando, que é a minha... Eu poderia também falar muito sobre isso. Dentro do cristianismo, assim, do evangelho, Jesus, por vezes, dá importância muito maior para essa mulher, né? A mãe que entrega o filho, né, cara? Sim, as revelações, grandes revelações, ele diz para mulheres sem nome, prostitutas, né? Assim, o próprio evangelho é revelado a essas pessoas. A palavra prostituta, no tanto que eu brinco isso, é legal demais você trazer isso. A palavra prostituta significa aquele que se mostra. Sim. Então, nós como professores estamos agora sendo prostitutos. Eu não sei se isso possa virar algum tipo de meme, por favor, não convejam isso em campanha. Fazer um corte dessa parte por favor. aqui. Mas é a ideia de que a gente está se mostrando. A gente está à frente de todo mundo agora, numa rede mundial, na internet, praticamente se mostrando. A Manu poderia falar também, assim como você, dentro da história, mulheres praticamente constroem isso nos reinos.
se não são as mulheres, os reis não têm filhos. Ou destrói, né, mano? Sim. Constrói ou destrói os reinos. E quando você traz perspectiva de analisar historicamente, através da ciência do nosso tempo todo, você analisa esse papel da mulher, né, ao longo do tempo, e a cultura vai mostrando isso também, né, vai mostrando como que a mulher era vista no passado, por exemplo, aí vai, né, mostrando como que ela vai ganhando espaço, e tudo isso os filmes eles mostram muito bem. Aí eu lembrei do Conto de Aia, a série, que fala muito sobre patriarcado, que fala muito sobre as relações de submissão, que a mulher que é uma distopia, né, que a mulher volta para aquele momento ali que ela é submissa, que ela tem toda a questão da religião por trás de tudo. Então eu acho interessante também, né, o aluno até pode citar isso, né, na redação. Sim. Conto de Aia é muito louco. Muito louco. O Conto de Aia, ele realmente existe uma sombra disso, porque nós temos governos que praticamente estão agindo dessa maneira, né? A gente pode ir para fora do Brasil tranquilamente, que você vai encontrar isso em vários lugares. E se você não quiser simplesmente se concentrar enquanto ideologia política a uma ação, é só você pensar assim, ou utilizar isso numa boa interpretação dentro de numa construção textual. A minha consciência realmente é minha, ou ela está aprisionada sob uma consciência dada pelos outros? Porque o outro pode ser, de repente, você mesmo, mesmo sendo uma mulher, pode me silenciar. Onde o seu pensamento ele é superior ao meu. Entendeu? Isso vem numa ação totalitária, isso vem numa ação perversa, de silêncio. Né? Então, pode ocorrer isso em qualquer situação. Boa, muito bom. Cara, a frase que eu não queria dizer, partindo quase que para uma finalização por causa da questão do nosso tempo, desde já agradecer, né, ao Renes, assim, a galera que ficou aí impressionada, se quiser segui-lo, vou até te dar alguns seguidores. Eu vou deixar tu fazer uma pergunta no final, para tu finalizar com tua pergunta aí, que eu já não tenho mais perguntas. Na verdade, eu tenho muitas perguntas, mas eu não ousaria fazê-las. Senão nós ficaríamos aqui muitas horas falando sobre tudo isso. Vamos fazer em off aqui. Assim, o Renes tem rede social, né? Tem Instagram, que eu sei que ele posta algumas coisas. Tem um blog que eu vi que está pouco alimentado, Renes. Puxar a sua orelha aqui para você alimentar mais o seu blog. E agradecer mesmo, assim, de verdade, a sua participação no nosso episódio do podcast. E, assim, deixar claro, né, para a galera, usem isso como repertório, cara. Tudo isso que a gente está falando é para construir repertório para vocês. A nossa conversa é justamente com esse propósito. E aí a Manu vai fazer a pergunta dela aí. Não, agora vai perguntar. Não, pode perguntar. Por favor, temos tempo. Rapidinho, eu ia só falar que eu precisava mesmo nas suas aulas. Eu conseguia fazer sim. Relação. Sim. Porque é uma linguagem. Sim, que ele confunde muita coisa, estudante. Aí, às vezes ele quer rapidez, ele quer aprender. Aí eu pensei mesmo como recurso, porque eu acho que ele eu utilizo, porque assim, boa parte das conversas hoje nas redes sociais são utilizadas pelo meme. As figurinhas ali, elas vieram, mas os memes, eles têm um impacto enorme enquanto imagem. De novo, são símbolos. Sim. São imagens visuais, questão visual construída ali para reduzir todo um contexto dentro de uma imagem só. Então, tem um símbolo, tem conceitos, entendeu? Então, eu tenho que utilizar isso em sala. Que é um gênero que evoluiu, né? Evoluiu ali, você tinha as charges, e aí vem os memes. Eu falava esses dias agora, em uma aula, sobre o gênero entrevista que evoluiu para esse gênero. É esse gênero aqui que tem uma outra característica. E é um gênero, tá, pessoal? O podcast é um gênero, assim como tantos outros gêneros que surgiram de acordo com as nossas necessidades comunicativas. Cara, Renes Ramos, queria agradecer muito. Muito obrigado, galera, que está acompanhando até aqui o nosso episódio. Fazer aqui o nosso merchan. Temos outros episódios no nosso canal aqui do YouTube que vocês podem assistir sobre tantos outros assuntos. Tenho certeza que, quem sabe, a gente vem aí com parte 2 desse episódio com o professor Renes Ramos. Obrigado, mano. Fica aí suas considerações. Eu posso deixar realmente a minha rede social? Fique à vontade. Quem tiver o interesse realmente de seguir e perder o seu tempo junto comigo, né? @Renes Ramos no Instagram.
Acho que é uma das redes assim que eu estou utilizando mais. Eu tenho o Facebook também, pode procurar com o mesmo nome, onde eu vou compartilhando ali. E tem uns conteúdos. Sim, eu vou aceitar essa provocação da atualização do meu blog, que é a Atuação Filosófica AC, né? Digitem lá na internet que vai aparecer. Ou então na minha rede social já do Instagram tem esse link também. E vou, sim, colocar mais material ali. Boa. Eu agradeço você. É isso aí, né, mano? Se despede do pessoal também. Porque eu vejo muito aqui, eu tenho certeza que você vai ser muito relevante para a gente está falando de um assunto que faz parte da realidade dele. Eu só queria agradecer a sua participação. Obrigado, gente. Obrigado por acompanhar até aqui. Não deixe de acompanhar nossas aulas do Pré-ENEM Legal. Esse foi mais um episódio do nosso podcast do Pré-ENEM Legal. Papo legal. Não deixe de assistir, gente. Coloque nos nossos comentários aí outros convidados que vocês querem, outros assuntos, e vamos subir na rede social a hashtag episódio 2 com o professor Renis Ramos. Obrigado, Renis. Valeu, gente. Até a próxima.